Enquanto as crianças seguem com a irmã Márcia, a tia Cabral, a Karine está lá atrás, então, enquanto as crianças seguem com a irmã Karine, que já está lá atrás, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos finalizar a carta. Estamos aí numa sequência, essa é a 15ª mensagem nessa sequência que fizemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, tentando desvendar o segredo da alegria, tentando desvendar como é que o apóstolo Paulo, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a uma situação bastante adversa, ele escreve essa carta a partir da prisão. Essa é uma daquelas cartas conhecidas como cartas da prisão, uma sequência de cartas que o apóstolo Paulo escreve a partir da sua primeira prisão em Roma, ali, está relatado no livro de Atos. Então, para você ver em tempo real as coisas acontecendo, enquanto ele está escrevendo, a leitura do livro de Atos também lhe auxilia nesse processo. Mas nós vemos ele escrever essa carta de uma situação bastante ruim, está preso, não tem ciência do que vai acontecer, ele pode continuar preso, ele pode ser morto, ele pode ser solto. Existem N possibilidades aqui. Ele é um cidadão romano, mas, ao mesmo tempo, a disputa é uma disputa que pouco interessa ao Estado romano, então não há muito interesse dos romanos se envolverem nessa situação. É uma situação peculiar dos judeus, é um debate entre eles por causa da religião ou da mensagem que o apóstolo Paulo está pregando, né? Você vai ver também lá no livro de Atos, quando ele fala disso, né, nas suas defesas, ali nos vários julgamentos que ele participou. Ele diz que o fundamento da acusação de seus opositores é que ele prega a ressurreição, que é um dos fundamentos da crença do grupo dos fariseus, que é o grupo ao qual o apóstolo Paulo pertencia. Então ele diz, olha, eu estou sendo acusado de pregar a ressurreição. Eu preguei que um homem ressuscitou e esse homem é o Cristo enviado de Deus. E por conta disso. Então isso tudo vai se desenvolvendo ao longo da história, ele acaba preso. Ele já passou por muitas situações, muitas privações, muitas situações em que sua vida ficou em risco, mas ao longo da carta ele constantemente repete uma frase. Ele diz, eu me alegro, e ao mesmo tempo ele diz à igreja, alegrem-se. Ele repete várias vezes, eu me alegro, eu continuo alegre, eu permanecerei alegre, mas eu digo também a vocês, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo e repito, alegrem-se no Senhor. Então nós estamos caminhando aí, finalizando hoje, vimos diversas orientações que o apóstolo Paulo fala sobre como desenvolver esse ânimo alegre constantemente, mas o cerne de tudo isso tem a ver com essa disponibilidade do indivíduo de ter essa mente servil e de assumir a atitude de Cristo, que é o cerne da carta, ali é o centro, o coração da carta, capítulo 2, do verso 5 em diante, quando ele fala da atitude de Cristo, daquele que mesmo sendo Deus, não considerou isso um fato ao qual ele devesse se apegar, pelo contrário, ele abre mão desta condição de Deus, ele assume a forma de homem, ele é obediente, é servo até a morte, ele serve até a morte e morte de cruz, por conta disso Deus o exalta sobremaneira, lhe dando o nome acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobrará, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Tá? E aí, a partir dessa atitude de Cristo de não se colocar em primeiro lugar e não colocar a sua própria condição ou as suas prerrogativas em primeiro lugar, ele constrói todo o argumento. A felicidade está em olhar para o mundo além de mim mesmo. A felicidade está em entender que eu não sou o centro do universo, que Deus é o centro do universo e que eu fui criado para servir, para viver para outro. Não é à toa que todos os mandamentos são reunidos em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos falado já ao longo das diversas cartas do apóstolo Paulo, que a gente tem passeado por elas, que há uma tônica do apóstolo Paulo. Ele apresenta o Evangelho e sempre dizendo que o Evangelho é esse poder de Deus que reordena os nossos afetos, que reorganiza a nossa percepção de mundo, que reorganiza a nossa percepção da vida. Então, a partir do Evangelho, eu passo a entender que eu não vivo para mim mesmo, que eu vivo para o próximo e que eu vivo para Deus. Porque esse é o projeto que Deus criou. Porque o próprio Deus é um Deus que não vive para si mesmo. O texto de Filipenses capítulo 2 vai demonstrar isso. Cristo não olha para si em primeiro lugar, mas a própria
dinâmica da Trindade como um todo é uma dinâmica de constante serviço um ao outro. Nosso Deus é um Deus comunitário, é um Deus que não vive só para si mesmo, é um Deus que vive para o outro. O Pai vive para o Filho vive para o Pai e o Filho vivem para o Espírito vivem para o Pai e para o Filho, e assim, eternamente, eles caminham numa harmonia de um vivendo para o outro. E isso deve ser refletido na criação, deve ser refletido nas criaturas criadas por Deus. E à medida em que nós somos tocados pelo Evangelho e restaurados a nossa percepção original, aquilo que de fato nós deveríamos ser, então nós passamos a entender que o mundo não gira em torno de nós mesmos, nós deixamos de ser egoístas, nós trabalhamos isso ao longo das mensagens anteriores. Mas o apóstolo Paulo, então, finaliza o seu argumento. A gente viu na semana passada os últimos pontos, mas agora ele vai fazer um fechamento, é a conclusão da carta, são os últimos versos, é exatamente as últimas orientações que ele vai dar aqui, e eu quero convidar você a ler comigo o texto. Eu vou ler do verso 14 até o verso 23, e nós vamos extrair aqui algumas lições. Nós queremos falar sobre generosidade e fidelidade, nós queremos pensar um pouco sobre a generosidade da igreja e a fidelidade de Deus para com uma igreja generosa. Então, verso 14, Filipenses capítulo 4, do verso 14 até o verso 23. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Senhor, mais uma vez pedimos, abre o nosso entendimento, queremos entender a Tua palavra. Não queremos apenas entender, mas queremos que ela transforme a nossa percepção da realidade, a fim de que passemos a agir de uma maneira condizente com a Tua palavra, condizente com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já sugeri no início, a pequena introdução que eu fiz aqui, chegamos à conclusão. O apóstolo Paulo vai finalizar com as despedidas normais, as saudações costumeiras. Ele vai mandar as saudações de quem está o acompanhando. Nesse momento aqui, só para que você tenha um pouquinho de contexto da escrita da carta, ele está acompanhado de Epafrodito, que é enviado dos Filipenses. Os Filipenses enviam uma doação, um donativo para o apóstolo Paulo. Ele estava preso, já expliquei nas semanas anteriores. Preso no mundo antigo, o sistema prisional é diferente do nosso. Hoje você tem um Estado garantidor, um Estado que sustenta o preso, né, que subsidia a alimentação, vestimenta, estrutura, né, ainda que em situação precária, mas o fato é que você tem esse Estado garantidor. No mundo antigo, o Estado é muito mais bruto por natureza, então não há esse tipo de preocupação. Você foi preso, o que o Estado lhe garante é apenas que você viva enquanto a sua sentença não for determinada, tá? E no máximo isso. O resto você tem que dar conta por si mesmo. Então, alimentação, a estruturação. Se você teve a benesse de uma prisão domiciliar, que é o caso do apóstolo Paulo aqui, você tem que bancar a casa onde você vai ficar preso. Se você não é de Roma, como é o caso do apóstolo Paulo, no caso específico aqui, ele vem de Jerusalém. Ele é cidadão romano, ele recebe autorização para permanecer numa prisão domiciliar, mas ele precisa pagar por essa casa, e ele não pode trabalhar, então ele tem que ser sustentado. E as igrejas levantaram um donativo, especialmente a igreja de Filipos,
levanta um donativo que chega pela mão de Epafrodito, companheiro do apóstolo Paulo, membro da igreja de Filipos, provavelmente um dos líderes daquela igreja, provavelmente um membro do colégio presbiteral daquela igreja, colégio pastoral daquela igreja. Ele também está acompanhado de Timóteo. Nós sabemos isso porque em algum momento ele diz, olha, eu vou enviar a vocês Timóteo, Timóteo está comigo, eu vou mandar Epafrodito para vocês, depois vou mandar Timóteo na sequência para que ele passe um tempo com vocês e me traga mais notícias de vocês. Tá? Então, ele vai dar essas informações, quem é que está se despedindo, quem é que está mandando algum tipo de saudação, mas ele aproveita também para trazer aos filipenses uma visão sobre a sua percepção, a percepção do apóstolo Paulo, sobre a atitude deles, essa atitude de suprir as necessidades do apóstolo. Então, ele vai apenas não agradecer pelos donativos, ele vai desenvolver aqui uma teologia da doação, uma teologia da contribuição. E é interessante porque essa explicação que ele vai dar das razões pelas quais os filipenses participam da vida do apóstolo Paulo com uma doação, vai ligar isso a como Deus olha para esse tipo de atitude e como Deus responde a esse tipo de comportamento da igreja, especialmente esse comportamento que se demonstra através de uma generosidade. Então, ele vai falar vai desenvolver essa teologia da adoração, ele vai também falar das promessas da parte de Deus para uma igreja generosa e vai trazer algum tipo de conclusão que nos dá uma segurança, que traz segurança aos nossos corações diante das muitas adversidades que nós vamos enfrentar e que mesmo em meio a essas adversidades nós somos chamados a manter uma generosidade típica daqueles que receberam muito mais do que estão dando. Jesus Cristo, quando vai falar nos evangelhos, diz, olha, quando ele fala da mulher que lava os seus pés com as suas lágrimas e também derrama sobre ele um perfume muito caro, Jesus Cristo diz, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito doa. Tá? Então, nesse sentido, ele faz esse paralelo da relação do indivíduo que entende o quanto recebeu de Deus e como isso se desdobra numa generosidade que esse indivíduo passa a ter, porque a ele foi dada uma grande generosidade da parte de Deus. Então, o tema que nós queremos desenvolver ao longo dessa noite é a ideia de que a igreja local demonstra sua parceria no Evangelho através da generosidade sacrificial. E nela, Deus manifesta a sua fidelidade suprema em prover todas as necessidades do seu povo. E aí agora nós vamos destrinchar aqui verso a verso, trecho a trecho. O primeiro trecho que nós vamos tratar aqui, do verso 14 ao verso 16, nós vamos ver a generosidade da igreja como parceria no Evangelho. Perceba que ele começa dizendo o seguinte, todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Paulo começa aqui com reconhecimento direto. Os filipenses fizeram bem. Tá? Fizeram bem, não apenas num tom do tipo, ó, bom trabalho, parabéns, bem feito, né? Você merece um 10. Né? Não é exatamente isso. Ele está fazendo aqui uma afirmação com mais contundência, uma afirmação com um peso teológico. Tá? A ação daqueles irmãos foi moralmente correta e também foi divinamente aprovada. O apóstolo Paulo vai construir esse argumento mais para frente, deixando claro que Deus se alegrou daquela atitude da igreja. Tá? E qual foi essa ação? A ação é participar das minhas aflições. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Pense nisso. A doação dos filipenses não foi apenas uma transferência de dinheiro, foi um ato de compartilhamento. O apóstolo Paulo reconhece que no momento que aqueles irmãos se organizam para levantar um donativo para o apóstolo Paulo, eles não apenas estão sustentando o apóstolo Paulo, estão apenas fazendo uma transferência financeira, uma transferência monetária, econômica, juntando uma quantidade X de recursos e transferindo para um outro lugar. O que o apóstolo Paulo entende aqui, a forma como ele trata, é que aqueles irmãos compartilharam da mesma situação que ele. A partir do momento em que a igreja pensa no apóstolo, diz o seguinte, olha, nosso pastor, no caso o apóstolo Paulo, pode ser tratado pela igreja como pastor da igreja, porque ele é o fundador dessa igreja, ele é o apóstolo que funda a igreja de Filipos, que abre esse trabalho, que inicia ele ali nas suas viagens missionárias. Então, a igreja, olhando para o apóstolo Paulo,
ela não apenas se preocupa com a situação, mas ela compartilha da situação. Então, ela se junta ao apóstolo Paulo. É como se ela entrasse na trincheira com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está lá preso, precisando de auxílio, precisando de socorro. Nós vamos até ele. Como é que nós vamos até ele? Com os nossos recursos. Já que nós não podemos estar lá, pessoalmente com eles, ainda que tenhamos o irmão Epafrodito, que foi o nosso emissário para levar essa oferta a ele. Lembra que no mundo antigo você não tem sistema bancário, então não dá para você fazer um Pix de casa. E hoje em dia, por razões muitas, né, do avanço tecnológico, se por um lado facilita bastante, a qualquer momento do dia você pode fazer um donativo para uma entidade missionária, para obra missionária, ou para algum tipo de missionário que esteja trabalhando, ou mesmo para o sustento da sua própria igreja. A qualquer momento do dia, você pode fazer isso. Em um tempo remoto, em um tempo anterior, ao mesmo tempo que nós temos essas facilidades, nós também acabamos deixando isso um tanto quanto de maneira fria, né? Como se fosse algo mecânico. Eu simplesmente, às vezes, estou ali, no meio dos meus afazeres, e falo, eu preciso fazer a doação dessa semana, ou desse mês, eu vou lá, faço um Pix, e aí, às vezes, acaba esfriando um pouco a relação. Mas o meu ponto não é trabalhar isso. A questão é que, quando aquela igreja se preocupa com o apóstolo Paulo e resolve levantar um donativo para ele, é como se a igreja estivesse dizendo, olha, Paulo, nós não temos como estar aí com você na prisão, mas nós estaremos aí com você na prisão por intermédio das nossas doações, por intermédio do sustento que nós vamos enviar a você. Porque nós não queremos apenas suprir as suas necessidades. O apóstolo Paulo deixa claro isso. Olha, eu não preciso que supra as minhas necessidades. Elas já estão supridas. Eu tenho em abundância. E mesmo que eu não tenha em abundância, como nós vimos no verso 14, há 2 domingos atrás, ele deixou claro, olha, eu sei viver em toda e qualquer circunstância, com abundância ou com falta, com fartura ou com escassez. Eu já aprendi a lidar com isso, porque a minha expectativa está no Cristo que me fortalece. Então, é Ele que me sustenta, é Ele que me permite passar por todas as coisas. Nele, eu supero todas essas situações. Mas o apóstolo Paulo entende que a igreja, quando levanta o donativo, ela literalmente entra na trincheira com ele. E para o apóstolo Paulo, consequentemente, para Deus, porque nós entendemos que esse texto é um texto revelacional da parte de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, nós temos a nítida sensação e a nítida percepção de que é Deus falando pelo apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo diz, olha, vocês fizeram bem, isso é bom, isso é agradável a Deus, quando a igreja entra na trincheira com os seus missionários, com a sua liderança, com a igreja como um todo, com a obra especificamente. Então, a igreja entra na trincheira com o apóstolo Paulo e sustenta ele nas suas necessidades. E, obviamente, ele vai dizer mais para frente, aqui no verso 15 e 16, isso não era uma novidade. Os filipenses, mais de uma vez, já tinham dado uma oferta ao apóstolo Paulo. Verso 15, verso 16, ele diz assim, olha, sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber. A esta altura, pequeno parênteses aqui, me perdoe, a esta altura o apóstolo Paulo já tinha plantado outras igrejas, tá? Outras igrejas estavam em uma condição muito semelhante à da igreja de Filipos, na relação de filiação, na relação pastoral, na relação de cuidado, na relação de cuidado para com o pastor, de relação de pastor e igreja, ovelha e pastor. Então, essa relação já existia com outras igrejas, mas nenhuma outra igreja se levantou para se juntar ao apóstolo Paulo na sua tarefa missionária, no sustento da sua tarefa missionária. Inclusive, se você já leu a carta aos Coríntios, você vai ver que ele dá uma indireta lá aos Coríntios, dizendo, olha, quando eu passei por necessidades, quando eu tive necessidades, vocês, né, Coríntios, não se levantaram para fazer nada por mim. Muito pelo contrário, eu acabei me virando sozinho, como eu tenho a habilidade de fazer tendas, eu acabei trabalhando, fazendo tendas, juntamente com a Priscila e com a Áquila, e nesse processo eu conquistei o meu sustento, independente de vocês, independente do que vocês poderiam ou deveriam fazer por mim. Mas aqui o apóstolo Paulo reconhece que esta igreja, não apenas uma vez, mas 2, 3 vezes o auxiliou. Então ele diz, olha, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Então perceba que essa aqui não é uma preocupação
aleatória da igreja, não é uma preocupação também motivada apenas pelo fato do apóstolo Paulo estar na prisão. A igreja de Filipos é uma igreja engajada com a obra missionária. A igreja de Filipos é uma igreja que pensa ministerialmente para além de si. É uma igreja que está antenada com as necessidades do plantador de igreja, no caso do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo está em Tessalônica, está plantando a igreja em Tessalônica, está trabalhando lá. Quem sustenta o apóstolo Paulo lá? Nós, os filipenses. Nós, a igreja que já está organizada. Nós, a igreja que já se sustenta. Nós, a igreja que já tem condições de caminhar com as próprias pernas. Enquanto aquela igreja não tem condição de caminhar com as próprias pernas, enquanto o apóstolo está lá trabalhando, o que nós fazemos? Mandamos recursos donativos para ele, a fim de que ele possa fazer o seu bom trabalho lá. E aí ele reconhece. Então, esta aqui não é uma situação que foi ocasionada apenas pelo fato do apóstolo Paulo estar preso. Não é que chegou até aquela igreja dizendo assim, o apóstolo Paulo está preso, ele vai ter que se sustentar, então vamos levantar aqui uma oferta. Também é por isso, mas já havia um espírito de cooperação dessa igreja com a obra missionária. Então, eles não apenas entenderam o evangelho, eles viveram essa realidade do evangelho, que é essa realidade de comunidade, essa realidade de gente que cuida de gente que cuida uns dos outros. Então, eles não esperaram o pedido chegar, eles se moveram para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Eles não esperaram que alguém avisasse a eles, olha, o apóstolo Paulo está passando por necessidade lá em Tessalônica, é necessário que a gente faça alguma coisa por ele. Muito pelo contrário, a igreja, antecipadamente, o apóstolo Paulo está em Tessalônica, é necessário o sustento dele lá enquanto ele está desenvolvendo um trabalho com aquela igreja, então o que nós fazemos? Nós entramos na trincheira junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso, ele vai precisar de sustento. O que nós fazemos? Entramos na trincheira com ele, o auxiliando no seu sustento. Então, a doação de Filipos a Paulo era uma parceria missionária corporativa. A igreja, em corpo, corporativamente, participa da obra missionária com o apóstolo Paulo. Então, não era apenas indivíduos isolados, apenas dando, era a igreja como um todo. E aqui é um elemento interessante. Ainda que você possa dar as suas contribuições individuais, e você é, em um sentido bíblico, igreja do Senhor, mas eu tenho sempre lembrado aos irmãos que o texto bíblico ele trabalha muito mais com uma conceituação corporativa do que individualista. Tá? Nós somos o povo de Deus, nós não somos os indivíduos de Deus. Nós somos a nação santa, nós não somos cidadãos santos apenas, embora o texto fale de nós como cidadãos. A gente viu isso já em mensagens anteriores. Mas, de uma maneira geral, o texto está sempre falando de uma relação corporativa. Quando a igreja, como um corpo, atua junto, quando ela pensa, ela decide, ela resolve fazer alguma coisa coletivamente. Isso reflete essa relação comunitária. Nós não fomos chamados para sermos indivíduos isolados, para andarmos sozinhos. Muito pelo contrário, fomos chamados para adentrar num corpo, para fazer parte de um corpo e fazer parte de uma família. Não existe família de um indivíduo só, ainda que você possa compreender legalmente falando, do ponto de vista moderno, famílias mononucleares. O pressuposto de família é relacionamento, é mais de uma pessoa. Tá? Então, do ponto de vista do que se entende, basicamente, por corpo, por família, por comunidade, por parceria, por nação, por povo, todos esses conceitos que o texto bíblico usa é coletividade. Então, quando a igreja trabalha coletivamente em prol do sustento da obra, Deus se alegra. Deus aprova. Deus reconhece esses atos e se alegra quando vê o povo engajado em um objetivo de fazer com que a obra avance através também do seu sustento, da manutenção desta obra. Então, isso serve para nós como modelo. Tá? As nossas contribuições não são apenas para manter as luzes acesas. Elas são para sustentar o ministério, para que o evangelho seja pregado aqui e entre as nações. É a igreja local agindo em unidade para o avanço do reino. Esse é um tema que é bastante belicoso para nós, né? Bastante delicado. De uma maneira geral, as igrejas mais conservadoras, né? De movimentos mais tradicionais,
tem uma certa dificuldade de falar sobre sustento, de falar sobre doação, ou de usar alguns tipos de percepções bíblicas, como essa que está muito escancarada aqui no texto. O apóstolo Paulo vai deixar claro, olha, vocês deram, vocês doaram, e Deus abençoará vocês. Deus há de suprir a necessidade de vocês. Ele diz claramente isso, por causa da generosidade de vocês, Deus vai suprir as necessidades de vocês. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de olhar para esses textos e a gente fica muito preocupado com os movimentos pentecostais, neopentecostais, muito mais hoje os movimentos neopentecostais, e aqui já estou, de fato, fazendo uma meia-culpa em relação aos nossos irmãos pentecostais, que já tem hoje um movimento bem mais tranquilo e organizado nesse quesito, mas os movimentos mais avançados, mais modernos, que trabalham muito essa ideia do dar para receber, do pagar para ganhar, do barganhar com Deus, do participar ativamente no sustento da obra, a fim de como se você estivesse fazendo uma espécie de aposta, né? Então, eu dou mais, eu dou o dízimo, eu dou 2 vezes, eu dou 20, eu dou 30, eu dou 40, eu dou 90% na expectativa de que, como se fosse um investimento, que ele fosse render proporcionalmente muito mais. Né? Então, a gente tem preocupação com isso. E, de fato, eu não quero que você entenda aqui que você vai barganhar com Deus, eu vou doar para Deus me dar. O pressuposto aqui é a generosidade. O pressuposto inicial que o apóstolo Paulo está analisando não é apenas a doação em si, até porque mais para frente ele vai dizer, olha, eu não estou mendigando a oferta de vocês, eu já tenho o que eu preciso. Mas eu olho para a generosidade de vocês e reconheço que esta generosidade é fruto de um coração transformado. É fruto de um coração que foi tocado pelo Espírito Santo. É fruto de um coração que foi, de fato, convertido, que tem a mentalidade de Cristo, que tem a atitude de Cristo. E uma vez que ele tem a atitude de Cristo, ele é um coração generoso. Ele é um coração que participa. Ele é um coração que se dói por aquele que está em necessidade, que se dói pelas necessidades da obra, que se dói pelas necessidades do avanço do Evangelho e participa ativamente do sustento desta obra. Então o apóstolo Paulo diz, a este coração generoso, Deus responde. Com o quê? Com sustento, com bênção, com provisão, com suprir todas as necessidades. Então o apóstolo Paulo traz para nós um modelo. Como eu disse, as nossas contribuições não são apenas para que você tenha um ambiente confortável. Banco estofado, ar-condicionado, um som para você conseguir ouvir direitinho, né? Atividade para as crianças, um local iluminado, um estacionamento para você colocar o seu carro. Não é só para essas coisas. Tá? Quando nós participamos ativamente do sustento da obra, o que nós estamos desejando é que a nossa igreja tenha recursos suficientes para fazer com que o Evangelho avance, para fazer com que o Evangelho se expanda, para fazer com que mais e mais pessoas sejam tocadas pelo Evangelho, através das suas inúmeras atividades, seja das escolas bíblicas, seja das aulas, dos ensinos, dos pequenos grupos, das atividades extras que fazemos, dos eventos especiais que fazemos, dos congressos, das conferências, de outras atitudes no sustento de equipamento, na compra de equipamento, na compra de material, no suprimento de boa literatura para você. Todas essas coisas, o que nós estamos querendo? Que o reino avance, que mais e mais pessoas sejam tocadas pela mensagem do Evangelho. Então, é a igreja local agindo em unidade para o avanço do reino. Verso 17 e verso 18. A generosidade da igreja como sacrifício agradável a Deus. Então, o apóstolo Paulo, na sua sabedoria pastoral, e ele sabe que o foco, como eu já comentei antes, não deve estar nas doações em si. De novo, a preocupação do apóstolo Paulo aqui não é criar uma teologia do toma lá da cá, sabe? Você dá e Deus responde. Você oferta e Deus responde. Quanto maior for a sua oferta, maior vai ser a resposta de Deus. Então, você oferta não apenas 10%, você oferta 20%, 30%, como se você estivesse ali numa mesa de pôquer, blefando com Deus. Né? Eu vou avançando, 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 para ver o quanto eu consigo ganhar mais da parte de Deus. Exatamente para que você não tenha esse tipo de visão, esse tipo de percepção, que o apóstolo Paulo, no verso 17 e 18, traz o foco para aquilo que realmente precisa ser o foco. O foco não é a doação. Tá? Então, o foco não deve estar na doação em si, para ele, mas no que essa doação significa para Deus e para os próprios doadores. Veja no verso 17. Não que eu procure doação, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Preste atenção
na afirmação do apóstolo Paulo. Eu não estou procurando as doações. O que eu procuro ver na ação de vocês é um fruto, o fruto que amplie o vosso crédito. O apóstolo Paulo está dizendo que a minha motivação não é ter mais dinheiro ou ter mais recursos. A minha motivação é o bem-estar espiritual de vocês. É o desenvolvimento espiritual de vocês. É esse fruto espiritual que amplia o crédito, não o crédito de bênçãos, o crédito espiritual de vocês com Deus, o quanto vocês estão mais próximos do Senhor. E como é que esta ação pode transformar a percepção de vocês disso. Então, a doação deles era um fruto. Esse fruto amplia o crédito deles. E que imagem é essa que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? É a ideia de que a generosidade e aqui entenda, tá? Eu vou usar a expressão, mas eu não quero que você entenda mal. Ela deve ser entendida no seu contexto correto. O fruto aqui, a ação aqui, é de fato um investimento espiritual. Tá? Não é um investimento para que você tenha retorno material. É um investimento para que você tenha retorno espiritual. É como se houvesse alguma espécie de ação da parte da igreja, de que quando ela se engaja com generosidade, ela traz para si, da parte de Deus, uma transformação na relação desse Deus com aquela igreja, porque na medida em que a igreja se percebe cada vez mais generosa, o evangelho de fato está fazendo efeito na vida daquela igreja. Isso aqui não é uma teologia do mérito, né? Não é como se a gente pudesse comprar a bênção divina. Tá? A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas é uma teologia que, em algum sentido, trabalha com uma espécie de recompensa e de bênção para aqueles que são generosos, na medida da generosidade que Deus atuou conosco. Então, há, sim, dentro do texto bíblico, sustentação para nós entendermos que, na medida em que recebemos tanto da parte de Deus e recebemos aquilo que tem maior valor, que é a nossa salvação, a nossa libertação da condenação eterna, na medida em que nós recebemos esse maravilhoso tesouro, e o próprio Cristo, quando vai falar nas suas parábolas, vai dizer que o reino dos céus é como um tesouro que foi encontrado enterrado em um campo. E a pessoa que encontra aquele tesouro, o que ela faz? Ela corre, pega todas as suas posses, todos os seus recursos, vende, passa para frente, angaria o dinheiro suficiente e compra aquele tesouro, compra aquele local, compra aquele terreno para que ele possa ter aquele tesouro para si. O texto também vai trabalhar, as parábolas vão trabalhar também, dizendo que o reino dos céus é como uma pedra preciosa que é encontrada e a pessoa então paga um preço alto para que possa receber essa pedra preciosa. Por quê? Pelo valor daquilo. Mas a ideia aqui que eu quero que você entenda é que, de fato, o texto nos dá margem para entendermos que, na medida em que nós somos generosos, Deus se alegra conosco. E se Deus se alegra conosco, certamente Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele certamente não nos deixará passar por dificuldades. Ele certamente se alegrará de nos recompensar por tudo aquilo que fazemos em prol do seu reino. O texto bíblico é muito claro quando diz que Deus é galardoador daqueles que cooperam com o seu reino, daqueles que se investem dentro do reino no sentido de se lançarem como participantes ativos do reino. Então não se trata de barganha com Deus, do tipo eu dou para receber em dobro. Então a gente precisa entender como é que se processa essa teologia da recompensa da generosidade. Paulo vai falar de um fruto, ou seja, um produto dessa ação generosa dos filipenses. Então a ação deles de doar generosamente, de envolver-se na obra de expansão do evangelho, gera um produto, gera um fruto. E que fruto é esse? Esse fruto, além de ser destacado pelo apóstolo Paulo, o que esse fruto significava para Deus? Verso 18. Mas eu tenho de tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus olha para a ação da igreja de Filipos e recebe aquela doação que foi dada ao apóstolo Paulo como um sacrifício agradável, com um aroma agradável, um sacrifício aceitável. E aqui a mensagem, ou melhor, a figura de linguagem que o apóstolo Paulo vai usar, vai remeter, obviamente, ao imaginário do culto veterotestamentário, do culto no templo
no templo judaico, do próprio ato sacrificial ali. Se você conhece um pouquinho dos livros veterotestamentários, especialmente o livro de Levíticos, você vê que havia uma série de sacrifícios. E esses sacrifícios precisavam gerar um processo de um aroma agradável, né? A carne queimando ali, o aroma agradável da carne queimando, da gordura queimando, aquilo era um simbolismo de como aquilo chega a Deus. E aí o texto vai usar diversas vezes essa mesma percepção, essa ideia de o cheiro chegando às narinas de Deus, como se Deus se agradasse daquele cheiro, daquele churrasco queimando, tá? Aquele cheiro agradável. Você que gosta de um churrasco sabe como é agradável sentir aquela carne queimando e o cheiro chegando, aquilo aguça a nossa vontade de comer. Você chegou ao templo aqui, você sentiu um cheiro, um aroma agradável de comida. Vamos ter um momento ao final do culto de confraternização. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo é que aquele ato é como se fosse um sacrifício. Não porque foi um sacrifício para a igreja, não porque alguém conclamou a igreja, faça um sacrifício de fé, dê mais do que você pode, para que Deus possa se agradar de você. Esse tipo de linguagem não é neotestamentária. Esse tipo de fazer além das suas capacidades, como se você tivesse que provar para Deus que você é merecedor de algo maior. Mas a ideia aqui é que o apóstolo Paulo diz, o ato de vocês, de generosidade, chega diante de Deus como esse sacrifício agradável. Deus se alegra com isso. Deus se alegra de um povo generoso. Deus se alegra de um povo generoso porque um povo generoso é aquele povo que entendeu que por ele foi feito muito mais. Então, Paulo recebeu o que a igreja de Filipos enviou por meio de Epafrodito. E ele diz que já estava cheio, já estava bem suprido. Ele tinha amplos suprimentos. Ele não estava em falta. Mas o ponto crucial aqui da descrição é que ele diz que aquela oferta chega a Deus, chega a ele, e para Deus chega como um aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável ao Senhor. E aqui a linguagem, como eu falei, é do Antigo Testamento. Paulo está elevando a doação da igreja de Filipos ao nível de um ato de adoração. Preste atenção nos paralelos que ele faz aqui. Ele diz, olha, o ato de doação de vocês para mim, e aí, de novo, mais uma vez, entenda aqui o parênteses que eu vou fazer. Quando o apóstolo Paulo diz para mim, quando o apóstolo Paulo diz na sua percepção, quando o apóstolo Paulo fala e interpreta um fato, nós, como reconhecemos ele como alguém instruído, iluminado, inspirado por Deus, por isso escreve, inspirado por ele, e então o texto é para nós palavra de Deus, quem está tendo essa percepção é o próprio Deus. Tá? Deus falando por intermédio do apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que aquela oferta é para ele, ou é para Deus, como um ato semelhante ao sacrifício oferecido no templo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquela oferta é um ato de culto, é um ato de adoração, é um ato em que a igreja está adorando ao Senhor por intermédio da sua oferta. É um sacrifício espiritual, porque não foi imolado nenhum animal, é um ato de culto, é algo que, feito com o coração grato e para a glória de Deus, é aceitável e agradável ao próprio Deus. O propósito da igreja de Filipos não é que o apóstolo Paulo esteja suprido apenas nas suas necessidades, como se eles precisassem apenas pagar pelos serviços do apóstolo Paulo como um pastor que plantou a igreja. A ideia é que a igreja sustente aquele apóstolo a fim de que o evangelho continue sendo anunciado. A fim de que o evangelho continue sendo anunciado a todas as pessoas. Não é à toa que no final das recomendações ele vai dizer, olha, os da casa de César saúdam vocês. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ele estava pregando o evangelho. A sua prisão, na condição em que ele estava preso, a guarda pretoriana fazia a sua guarda, a guarda do próprio imperador, e obviamente o apóstolo Paulo não ia deixar a oportunidade de passar. Todas as vezes que chegava um novo guarda, certamente ele começava a apresentar o evangelho àquele indivíduo, e muitos se converteram. Tanto é que ele vai dizer que na casa de César, dentro do palácio imperial, cristãos estavam mandando uma saudação para aqueles irmãos em Filipos. Então isso deve mudar a nossa perspectiva sobre generosidade. Quando a igreja decide como corpo apoiar o ministério, quando indivíduos dão fielmente,
Eles não estão apenas sustentando uma organização, eles estão participando de um ato de adoração que agrada ao Senhor. Continuando então, verso 19 e verso 20. A fidelidade de Deus em prover todas as necessidades. E por que Deus se agrada tanto da generosidade? Porque Ele é o provedor supremo. A fidelidade da igreja de Filipos abre a porta para uma das mais preciosas promessas de todo o texto bíblico. O verso 19, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza na glória em Cristo Jesus. E essas necessidades aqui, todas, eu já disse aos irmãos várias vezes, o texto bíblico não é escrito à toa. Tá? Deixa eu tentar explicar de uma maneira bem didática. Papel no mundo antigo é caro. Tá? Não dá para o apóstolo ficar gastando papel, nem espaço no papel. Então, toda a palavra que está no seu texto, ela foi meticulosamente pensada. Não apenas porque foi inspirada pelo Espírito Santo, mas também por uma questão prática. O apóstolo Paulo não pode simplesmente abrir mão daquele espacinho de papel, tá? Para escrever uma coisa errada e depois ele ter que reescrever de novo para corrigir o que ele falou. Papel no mundo antigo, papiro, pergaminho, papel não existia como nós conhecemos, né? Você tinha outros elementos. Mas o que você entenda, não é como você hoje vai na padaria, ou no supermercado, na papelaria e compra uma resma com 500 folhas e se você erra, você rabisca, joga fora, né? Não gostou de uma coisa, rasga. Não é um computador que você digita e apaga o que você não gostou e imprime exatamente o que você quer. No mundo antigo, escrever é um ato de muito custo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui que Deus suprirá todas as vossas necessidades, ele está dizendo exatamente isso. Todas, absolutamente todas as suas necessidades serão supridas pelo Senhor, na medida em que o Evangelho transforma o seu coração em um coração generoso. Na medida em que o Evangelho molda a sua percepção sobre o quanto você recebeu de Deus e o quanto você se doa para este reino agora. Nesta medida, Deus há de suprir todas as suas necessidades. As afirmações estão casadas. Na medida em que a igreja manda uma oferta que é recebida pelo apóstolo Paulo e reconhecida por Deus como um sacrifício agradável, o Deus do apóstolo Paulo há de suprir todas as necessidades daquela igreja, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E aqui está essa garantia divina. A igreja de Filipos, que foi fiel em participar do sustento da obra, recebe agora a segurança da providência de Deus. Note, o apóstolo Paulo diz, o meu Deus. O apóstolo Paulo tem uma relação pessoal íntima com este Deus. Ele conhece, ele sabe quem Deus é. Por isso ele pode afirmar tão categoricamente dessa forma. Ele reconhece que Deus se sente alegre e feliz. Ele entende que o Deus é o Deus do apóstolo Paulo reconhece na generosidade um fruto natural e esperado daquele que foi tocado pelo Evangelho. Então, o que esse Deus fará? Ele suprirá todas as vossas necessidades. Não algumas, não as necessidades que você pensa que tem, mas todas as suas necessidades. E essa é uma promessa abrangente e completa, como eu já comentei anteriormente. Óbvio, Deus não está prometendo a você luxos, Deus não está prometendo a você riqueza no sentido mundano, no sentido terreno, no sentido secular. Ele promete suprir as suas necessidades. Tudo que é essencial para que possamos viver fielmente para Ele será suprido a nós, na medida em que nós formos transformados pelo Evangelho e que nossos corações se tornem cada vez mais generosos diante daquilo que foi feito por nós. Como é que Ele fará isso? Segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E aqui este é o ponto. Tá? Deus não supre a partir da nossa escassez ou a partir do que nos resta. Ele supre a partir da sua infinita riqueza. Tá? Segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. A sua riqueza em glória, ou seja, tudo isso é em Cristo Jesus. A provisão de Deus não é arbitrária, ela flui da sua própria natureza e é mediada através da obra consumada de Jesus Cristo. É por causa do Evangelho que podemos reivindicar tal promessa, porque estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, somos herdeiros com Cristo. E se somos herdeiros com Cristo, o Pai se deleita em cuidar de seus filhos. Deus há de suprir as nossas necessidades,
na medida em que nós fomos transformados pelo Evangelho, na medida que o Evangelho moldar a nossa percepção da realidade. Então, meus irmãos, isso é uma grande segurança para a igreja que é generosa. A igreja que se dá, a igreja que dá e se dá. A igreja que é parceira no Evangelho, que pode confiar plenamente que Deus há de suprir todas as necessidades dela. Então, diante dessa verdade, diante dessa promessa, como é que nós devemos responder? Tá? O apóstolo Paulo termina com uma doxologia. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A generosidade da igreja, a provisão de Deus, tudo converge para a glória de Deus. Ele é o doador, Ele é o provedor, Ele é o digno de todo louvor e honra, agora e para todos sempre. O que damos, o que doamos, não vem de nós mesmos, vem do próprio Senhor. Nós damos porque o Senhor já nos deu antes. Nós participamos porque o Senhor já mudou nosso coração antes, já transformou e já nos deu muito mais do que nós necessitamos, muito mais do que nós merecemos. Por isso, nós nos engajamos com o sustento da obra do Senhor, com o avanço do Evangelho. Finalizando, verso 21 até o verso 23, você tem aqui a comunhão da igreja como expressão da graça. Verso 21 ao verso 23. Finalizando, ele diz o seguinte: cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos cumprimentam, todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então, Paulo conclui essa saudação com uma bênção que reforça a natureza da igreja e a natureza da graça. Essa saudação não são meros adeus, elas sublinham, elas chamam a atenção dessa unidade do corpo. Os santos, separados por Deus, são uma família. E note, tá? Ele vai deixar claro que indivíduos que se desconhecem pessoalmente, conhecem-se através do apóstolo, se preocupam uns com os outros, a ponto de dizer: mande uma saudação para aqueles nossos irmãos, mande uma bênção do Senhor para aqueles nossos irmãos. Nós estamos orando por aqueles irmãos. E aqui ele chama a atenção, como eu falei antes, principalmente os da casa de César. E esse é um dos pontos mais interessantes da carta, porque nós entendemos que a partir desse contexto, o apóstolo Paulo, lá no começo, ele diz: olha, não fiquem tristes pelo que está acontecendo comigo, porque por conta do que está acontecendo comigo, o Evangelho está chegando em diversos lugares, dos quais eu nem imaginava que era possível chegar. E aqui está a prova, a conclusão da que o apóstolo Paulo havia dito lá no início. Pessoas que estão ligadas diretamente ao imperador são tocadas pelo Evangelho. Locais onde o apóstolo Paulo não tinha nem a menor perspectiva de chegar. E isso se dá por quê? Porque uma igreja generosa se envolveu com o Evangelho, se envolveu com a participação do Evangelho, mandou sustento para o apóstolo Paulo, ele consegue bancar aquela casa onde ele está, ele consegue se manter naquela condição, mantendo-se naquela condição, a guarda pretoriana continua fazendo a sua guarda, ele pode então pregar o Evangelho àqueles homens e o Evangelho chega a lugares inimagináveis. Isso para nós precisa fazer algum sentido na percepção de que as nossas contribuições, o nosso investimento na obra, em missões, na igreja como um todo, permite que o Evangelho chegue a lugares que nós nem sequer imaginamos que é possível. Nem sequer pensamos o como é possível que o Evangelho chegue até lá. Mas mediante a nossa participação e o nosso investimento, Deus consegue usar os meios ao seu favor, à sua disposição, para fazer com que a sua mensagem chegue onde ela precisa chegar. Então você tem a conclusão, ele vai dar uma bênção final aqui, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, essa graça de Cristo que nos capacita a sermos generosos, que nos dá alegria em meio à aflição, que nos assegura da provisão de Deus, é a graça que sustenta a igreja. Finalizando, tá? O que Filipenses capítulo 4, verso 14 ao verso 23 nos ensina? Primeiro, a igreja local é chamada para ser parceira no Evangelho através de uma generosidade sacrificial e consistente. Isso é uma marca de uma igreja genuinamente bíblica. Uma igreja genuinamente bíblica participa ativa e constantemente do avanço do Evangelho com as suas contribuições, com a sua participação financeira, monetária, de tempo, de vida, de investimento de ativos pessoais, tá? De tempo e de organização, mas também com ativos financeiros, a fim de que o Evangelho avance. Segundo, essa generosidade não é um fardo, mas é um ato de adoração. É um sacrifício agradável a Deus que traz um fruto espiritual ao doador. Na medida que a igreja se mostra cada vez mais generosa,
Deus garante a nós, o apóstolo Paulo usa exatamente essa expressão, Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Então, para a igreja que assim age, Deus promete suprir todas as suas necessidades, não de forma limitada, mas segundo as suas ilimitadas riquezas em glória em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a beleza do Evangelho em ação. Deus nos salvou gratuitamente, Ele nos chamou para sermos parte da sua igreja, Ele nos convida a sermos generosos, não por imposição legalista, mas por uma resposta alegre à sua graça. É porque Deus derramou graça sem medida sobre nós, que nós respondemos generosamente. É porque Deus deu a nós aquilo que lhe era mais caro, o seu Filho unigênito, para morrer na cruz, a fim de que, por intermédio do seu sacrifício, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós nos engajamos na obra. É por isso que nós participamos ativamente. É por isso que nós entramos também com os nossos recursos no sustento da obra. É porque Deus nos amou sem medida e deu tudo de si para nós. Deu a vida por nós. É pela graça que foi derramada a nós que nós respondemos com generosidade. Ao fazê-lo, Deus demonstra a sua própria fidelidade em prover as necessidades do seu povo. Nós vamos agora passar para a ceia do Senhor, mas eu quero que você medite um pouco, eu vou orar para encerrar esse primeiro momento, enquanto a equipe de música vai se organizando aqui, mas eu quero que você medite no que nós ouvimos do texto bíblico nessa noite. Se nós de fato queremos ter uma vida alegre, sem medida, esta vida alegre, sem medida, passa por um coração generoso, passa por um coração que tem a atitude de Cristo, a atitude de não se colocar em primeiro lugar, mas a atitude de olhar para o próximo e olhar no próximo a oportunidade de ser e de expressar essa generosidade que Deus deu a nós por intermédio do sacrifício de seu Filho Jesus. Quero convidar você a fazer uma oração comigo, finalizando este primeiro momento. Senhor, que a Tua graça agora se derrame sobre nós, na medida em que nossos corações são tocados pela Tua mensagem, e na medida em que nós podemos refletir diante do que nos foi apresentado pelo texto e mudar a nossa percepção da realidade. Então ajuda-nos, Pai, a ter corações mais generosos, a ter corações mais participativos, a, de fato, entendermos que há uma promessa do Senhor para um povo generoso. Há um chamado de Deus para que seu povo seja generoso e há uma garantia de Deus para um povo que é generoso. Na medida da nossa generosidade, o Senhor há de suprir as nossas necessidades. Então, tem misericórdia de nós, Pai, porque muitas vezes nós ainda somos avarentos, somos agarrados às nossas próprias condições, na medida em que nós tememos, achamos que se dermos, nos faltará. Mas o Teu texto nos garante que o Senhor, mediante as infinitas riquezas em Cristo Jesus, há de suprir todas as nossas necessidades. Então, ajuda-nos, Pai, a entender isso. Ajuda-nos, transforma-nos, molda-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.